Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Aí, meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa rádio hoje? O que é isso aí? Fala pra mim. A irmã que tem assim uma capacidade de enxergar além, conta pra mim, o que é isso, minha irmã? Pelo amor de Deus, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 22 de novembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários assuntos do nosso debate 93 de hoje, mas quero começar logo com o primeiro aqui, agradecendo a você pela sua audiência, convidando você a participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp também. É o nosso 96803-8319, 96803-8319. Na nossa página da 93 FM no Facebook, tem ali o post com a foto dos nossos debatedores e ali você pode trazer também a sua opinião pra gente, vai ser bom demais ter você com a gente aqui também, tá bom? A melhor resposta a se dar a um falso, na sua opinião, fala pra mim aqui, ouvinte, só entre nós dois aqui, a melhor resposta a se dar a um falso é a própria falsidade? Eu acho que se a pessoa for falsi, entendeu? Se a pessoa for falsi com você deve ser também falsi com ela, hein? Sei que Provérbios 4, versículo 24 diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, mas a minha vontade é pagar na mesma moeda, diz aqui uma de nossas ouvintes. Eu não suporto a ideia de ser enganada. O que fazer com uma pessoa falsa, hein? Desmascarar seria um caminho? Como não me contaminar com as mentiras e falsidades? Como ser verdadeiro em um tempo de tanta falsidade? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação no nosso debate 93 de hoje. Começando aqui com o pastor Paulo Afonso Generoso. Muito bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR. Bom dia aos colegas debatedores e ao povo de Deus ligado na 93. JR, é um assunto muito polêmico, tendo em vista que estamos vivendo efetivamente um mundo de muita falsidade. As pessoas estão, parece que, colocando uma máscara neste século por conta até da influência da própria mídia, né? E a gente está vivendo esse drama continuamente em todos os segmentos, e basta dizer que isso vai reverberar também até dentro das nossas igrejas. Infelizmente, você não vê isso só nas corporações, nas instituições, nas empresas, mas você também vê isso no mundo gospel, no mundo evangélico e dentro das nossas igrejas. A falsidade é algo terrível na vida de uma pessoa. Quando a ouvinte aqui, ou o ouvinte diz, eu não suporto a ideia de ser enganada, ela, claro que deve ser mulher, eu diria a mesma coisa. Eu acredito que nenhum de nós gostaríamos de ser enganado, porque ser enganado é ser manipulado no seu direito de ser autêntico, de ser verdadeiro, porque a Bíblia dá um valor muito grande à questão da verdade, tanto que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, viver na verdade hoje é uma dificuldade em relação ao mundo, porque a gente está na contramão do mundo. Então, quase todos os instantes você está se deparando com a falsidade, e você não pode desmascarar uma pessoa, porque isso vai trazer mais problema do que solução. Ele é muito ardil, muito arguto, muito astuto, e ele vai, obviamente, trabalhar essa questão para reverter o problema. Então, o ideal é a gente evitar esse tipo de pessoa, desviar como fazia Davi, quando Saul jogava a lança, ele se desviava, e a gente tem que se desviar um pouco dessas pessoas falsas. Mas isso é uma grande infeliz realidade dos nossos dias. O pastor Erison Amaral, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda com o pastor Paulo Afonso que isso está acontecendo muito mesmo, pastor? Bom dia, JR, aos debatedores, aos nossos ouvintes, uma mesa hoje muito rica e abençoada.
Até, infelizmente, Thomas Hobbes, um filósofo, vai chegar a declarar o seguinte, que o homem é um ser predador e vingativo. Isso já não é tempo de agora, isso aí sempre aconteceu na história, porque o homem, desde quando Adão e Eva pecaram, a gente vive o homem natural mergulhado no pecado. Eu costumo até dizer que quando Deus criou Adão e Eva, criou perfeito, e Adão e Eva estragaram, atrapalharam o projeto que Deus já havia estabelecido para a terra. E como hoje fazer isso? Primeiro, é encher do Espírito Santo, ter a capacidade de viver uma verdade, de buscar ser o melhor. Paulo vai declarar que a gente precisa buscar esse aperfeiçoamento todo dia, porque o nosso homem natural, ele é ruim. A nossa natureza humana, ela é ruim por si. Então, essa luta de nos enchermos do Espírito é tremenda. E a outra recomendação é que a gente, ao encontrar pessoas assim, a gente não retrucar, não validar isso, não dar mais vazão a isso. Paulo vai declarar em Romanos, capítulo 12, a partir dos versos 17 a 19, acerca disso, da nossa responsabilidade. Nós que queremos, como nós queremos ser tratados. Então, trate de igual forma. Buscar dar a alguém aquilo que você gostaria de receber. E não dar retrucar em nenhum momento porque fez mal. Diz o que diz lá Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se você é tratado com uma certa falsidade, se é que a gente julga isso, porque nem sempre é a falsidade, às vezes a pessoa é o jeito dela, é o temperamento dela, o tipo sanguíneo dela, que leva uma série de comportamentos. Não justifica quando afeta e prejudica alguém. Mas nós, cheios do Espírito, buscar viver o melhor possível. Pastor Elane Cruz, muito bom dia, seja bem-vinda. Eu tô desanimado, pastora. Eu desanimei, que eu achei que eu fosse ter... Não, nem todo mundo boa parte continua firme e forte, mas pela descrição do quadro aqui, nós temos uma presença bastante efetiva de pessoas que estão vivendo a falsidade, ou seja, elas não são aquilo que elas dizem ser, a circunstância não é exatamente aquela. E se a gente fala de pirataria com produtos e pirataria de serviço, que a gente também tem muito, parece que a gente está na mesma linha para muita gente. Ou seja, alguns discursos que eventualmente são interessantes e são agradáveis de serem ouvidos não passam de um discurso falso para agradar. Ei, pastor, e agora? Difícil, né? Bom dia a todos os ouvintes, aos debatedores. Cada vez mais a gente se assusta com a questão da educação, né? Eu, como psicóloga e educadora, me assusta muito quando a gente vê, por exemplo, está falando de falsidade, a gente vê falsidade em todas as áreas, né? Na área familiar, na área do trabalho, na área da mídia, da pessoa que posta uma coisa que na realidade não é aquilo, todas as postagens de Facebook, está todo mundo lindo, sorridente, e nem sempre isso de fato é o que acontece, enfim. Mas isso parte pela educação. Nós nascemos sim com uma tendência a errar, com uma tendência a fazermos coisas erradas. E aí a educação da casa, a educação do lar, cada vez está falhando mais. E é muito assustador, porque quando as instituições como a escola, como a igreja, como a polícia e tantas outras instituições que dariam também para a gente essa base, também estão perdidas, a gente olha para uma sociedade cada vez mais envolta nessa questão da falsidade. Por outro lado, é claro que quando ela diz aqui, a minha vontade é pagar na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente, é o desejo de todo mundo. É natural, né? A lei antiga, é natural. Agora, do coração humano. Exatamente. Agora, o Evangelho nos mostra uma coisa que vai além, que é pagar o mal com o bem, que é não retribuir na mesma moeda. Porque quando a gente faz isso, a gente não só vai incentivar mais a falsidade, como a gente também vai começar a agir igual o outro agir. Então, essa história de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, essa história não existe. O ladrão que rouba ladrão também é ladrão, né? Aquele que trai porque foi traído também é traidor. Aquele que é falso porque alguém agiu com falsidade, também se torna. E a gente tem que tomar muito cuidado que por conta do mau comportamento do outro, eu também não preciso me tornar uma má pessoa. Se eu puder, eu me afasto. Se for alguém do seio da família com quem eu tenho que conviver, às vezes, de uma forma muito sábia e sensata, a gente vai se afastando, a gente se posiciona em alguns momentos, a gente chama, quando tiver uma reunião de família, se for preciso, a gente vai colocar aquilo que está acontecendo. Agora, com muito cuidado. Se a gente
puder evitar, até mesmo pegar a pessoa de desmascarar, é ótimo. Se a gente não puder evitar desmascarar, porque alguma coisa complica a gente vai fazer isso com muita propriedade, claro, ciente de que uma pessoa falsa, ela pode mudar, é comportamento, e comportamento pode ser mudado. Agora, se a pessoa não quiser mudar, a gente não precisa mudar a nossa índole boa por conta de alguém que não tem uma boa índole. Pastora, aproveita e informe a hora certa aí para os nossos ouvintes, por favor. São 11h18. Muito bem. Então, veja bem, um ouvinte nosso aqui dizendo o seguinte: JR, na minha opinião, se Jesus nos ensina a fazer a diferença e devemos entregar nas mãos de Deus e amar os falsos, desde que Deus faça a máscara deles cair. Índio da Costa, bom dia, bem-vindo ao nosso debate de hoje. Lucas capítulo 12, versículo 2 diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. E o ouvinte, quando fala de que as máscaras cairão naturalmente ou cairão por conta de uma intervenção divina, cria-se uma expectativa de que alguma coisa um dia vai acontecer, essas coisas virão à tona, e tira do indivíduo essa pergunta que faz a ouvinte aqui: desmascarar seria um caminho? Quer dizer, em vez de, da pessoa, do nosso ouvinte, buscar desmascarar alguém, essa pessoa diz: olha, em algum momento isso vai acontecer, enfim, torna este aspecto por um outro lado. Qual a sua opinião? O que você pensa sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os companheiros aqui da mesa. Na realidade, pastor, eu fico vendo o seguinte: a gente age muito de acordo com o nosso entorno, com a nossa criação e às vezes com a nossa própria formação. Mas a felicidade, ela é algo individual. Cada um se sente melhor de uma determinada forma. Às vezes eu fecho os olhos e até choro diante de alguns problemas, pensando na solução desses problemas. E sem nenhuma dúvida, esse daqui é dos principais, a relação humana. Quando você tem uma pessoa que você ama, que você gosta, e que está te contando alguma mentira, e às vezes é uma mentira continuada, eu acho que é fundamental, primeiro, entender que aquilo que a gente sente em relação ao que alguém está fazendo na nossa direção, é como a gente sente, como a gente vê, Quer dizer, dependendo de como você reage, você pode causar um mal ou um bem a ele, a quem está te fazendo mal, e a você próprio. Tentando resumir essa divagação, digamos assim, eu costumo fazer duas coisas. Primeiro, é ser muito sincero, curto, direto, honesto, objetivo, e a pessoa fica sem chão. Porque ela está te enganando, ela está te contando mentira, de repente você diz: olha, agora, você não precisa fazer isso, o ser curto, direto e objetivo e sincero, também você não precisa, de certa maneira, transformar essa pessoa numa inimiga sua, de alguma maneira também você não tem que espizinhar a pessoa, Agora, eu sou muito a favor do que falou aqui a nossa pastora Eliane Cruz. Eu sou a favor de, quando você percebe que isso não vai ser resolvido, que é sistemático, você se afasta. Porque nós somos indivíduos, Nós somos indivíduos. Então, amor ao próximo, carinho ao próximo, mas em alguns casos, só Deus mesmo, só Jesus, porque o sujeito, ele não quer aceitar, ele não quer entender. Aí ele tem inveja de você, aí ele quer a sua mulher, ele quer ser marido, ele quer a sua situação financeira, ele quer ter as coisas que você tem, Quer dizer, ele não quer trabalhar como você, ele não quer abrir mão das coisas que você abre para manter o seu casamento e a sua família, ele só quer o lado bom, só aquilo que ele está vendo, que ele acha que é o lado bom. Sem trabalho nenhum, Sem trabalho nenhum, entendeu? Então, eu acredito que a verdade é forte, é transformadora e ela ajuda nas relações. Mas, se não transformar, daí a melhor coisa é se afastar e o tempo resolve. Subindo a serra, minha gente, um ouvinte dizendo aqui: JR, eu tenho uma vizinha que é tão falsa, JR. Ela é tão manipuladora, ela é calculista, ela forja situações. Olha, eu tô com medo dessa vizinha. Ela disse: é um perigo conversar com ela. Sempre ela tenta pescar alguma coisa. Olha, a pessoa interessada em saber o que está acontecendo. Lido com ela há 9 anos e eu cansei. Não parei de falar com ela, mas eu me afastei. E olha, gente, humanamente, pastor Paulo, humanamente, uma pessoa, se ela é isso tudo aqui mesmo, ouvinte, você não está exagerando, não, ouvinte? Não é possível, falsa, manipuladora, calculista,
sempre tenta pescar alguma coisa, mas gente ruim de relacionamento, hein, pastor Paulo? Tem. Na verdade, JR, nós temos dois grupos, o simulador e o dissimulador. Essas duas classes de pessoas, esses dois tipos de pessoas são terríveis, porque o simulador é aquele que finge o que ele não é. E o dissimulador é aquele que encobre o que verdadeiramente ele é. Então a gente está no nosso dia a dia, nas relações humanas, sempre lidando com esse tipo de pessoa. E, na verdade, o que a gente tem que fazer? Ter um comportamento ético, um comportamento autêntico, verdadeiro, porque o tempo, eu acredito, querido índio, que pode até resolver em algumas situações. O caso de Davi, por exemplo, no tempo certo se resolveu. Mas há muitas questões que a gente teria que orientar essa pessoa a procurar apoio. O apoio, por exemplo, de uma doutora Elaine, que é especializada nessas questões, para a pessoa se sarar. Porque senão a gente fica esperando Deus agir no comportamento de uma pessoa, quando Deus não vai agir no comportamento. Deus pode agir no sentido de salvar, mas o comportamento é a pessoa que tem que mudar. E ela precisa, às vezes, também de um choque de lucidez. É preciso que, em algum momento, ela tome um choque de lucidez para ela se despertar. Peraí, o que eu estou fazendo? E aí, ela vai se autodescobrir, poder se compreender melhor, se amar, porque normalmente essas pessoas não se amam, né? E quer prejudicar o outro de alguma forma. E isso é muito lamentável, mas a gente também pode ajudar. A gente sabe que Deus unge uma pessoa, mas Deus pode usar uma pessoa para ungir. Então, nesse sentido, Deus pode nos usar também para ajudar essas pessoas que são falsas e que estão inseridas em todo o extrato social. Tem tratamento, então, né? Não é uma coisa que a pessoa e será assim para sempre, amém. Tem jeito de mudar. Tem jeito de mudar, tem terapia para isso, mas o mais sério é que, na grande maioria das vezes, quem se torna assim é alguém que já passou por isso, que também já foi traído, que também já sofreu falsidade, e aí em algum momento resolve dar o troco. Como esse troco nunca traição, falsidade, você nunca vai conseguir dar um troco à altura, porque a dor vai permanecer, a raiva vai permanecer, porque não é o comportamento, é aquilo que doeu, é o sentimento que se ficou. Então, é isso que precisa ser muitas vezes tratado. E aí é muito complicado, que quando muitas vezes se conversa com uma pessoa dessa, você chega lá, ela também já passou por isso, e aí ela precisa entender o seguinte, o quanto doeu em mim e o quanto está doendo no outro. Então, ela fez lá atrás uma escolha que a gente não pode fazer hoje, que é dar o mesmo troco, de apagar com a mesma moeda, de pagar o mal com o mal. E isso é uma escolha pessoal e diária, porque dói. Tem pessoas que, infelizmente, a gente vai dar só um vizinho desse, uma vizinha dessa, a gente dá bom dia, boa tarde, com um sorriso no rosto e não diz mais nada, não pode falar da vida, não pode saber de nada. E é muito triste a gente, às vezes, ir se fechando em relacionamentos familiares, de trabalho, com pessoas da rua, com vizinhos, e a gente já perdeu há muito tempo aquilo da porta aberta, de um ir lá pedir açúcar emprestado, um ovo emprestado. Essas histórias se perderam pelo caminho, porque esse tipo de convívio social precisa ser muito bem repensado. O nosso grande problema, até coloquei aqui, né? A gente tem que fazer com os outros aquilo que a gente gostaria de receber. Mas eu acho que hoje o maior problema nosso é a relação interpessoal. Nós somos hoje feridos com qualquer ação. E aí a doutora Helena colocou, que eu ia abordar aqui, de que muitos problemas desses são de traumas lá da infância, mal criados, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com a avó, uma série de comportamentos. Mas isso não justifica, porque se você consegue diagnosticar que está vivendo uma situação dessa, ou quem está vivendo nunca admite que está vivendo, alguém que possa ajudar. E hoje nós temos aí, graças a Deus, que o Evangelho abriu também para a gente não vai só para a Bíblia, a gente vai para profissionais, pessoas que têm hoje dentro de uma capacidade de áreas diversas, psicologia, a terapia. Temos hoje muitos especialistas. Então a gente tem que fazer isso. E as igrejas precisam trabalhar com essas áreas. Precisamos tratar de traumas. As pessoas estão feridas. E isso, quando o pastor Paulo aqui coloca, de que chegou às nossas igrejas, nós somos seres humanos. Quem que vai para a igreja? São seres humanos. Quem que vai para a igreja? Alguém que se converteu, que tem traumas. E aí, essa convivência, num determinado momento, parece que vai apagar, mas ela reacende dentro do convívio. Mas eu dizer uma coisa aqui. A gente admite que isso existe. A gente não pode admitir que isso vai continuar existindo. A gente tem que lutar contra isso. Então o ouvinte está acompanhando a gente agora, diz, a fulana, sabe aquela irmã? O ouvinte, sabe? Tá pensou nela aí? Aquela irmã é uma falsa. Aí o que você faz com ela? Falsidade?
Trata bem. Então, é um negócio complicado, quer dizer, você não pode dar o troco passando... Existem outros caminhos. Você, às vezes é difícil, porque às vezes a pessoa é uma liderança, a pessoa está envolvida, é o seu colega de trabalho, às vezes é teu chefe no trabalho, você depende disso, é uma pessoa do seu convívio, é uma pessoa do seu relacionamento familiar, a pessoa da vizinhança, ou seja, nada disso é fácil, todo mundo lida com esse assunto com dificuldade, com luta, mas a gente não pode admitir que isso não tem jeito ou que o melhor jeito é dar o troco. Ou a gente acredita que o Espírito Santo de Deus muda as pessoas e essas pessoas são transformadas pela verdade. Isso aí. Tá entendendo? Porque eu acho que no fundo a gente fica meio com, não vocês não, tô dizendo vocês não, tô dizendo nós assim, como um todo. Muito bem, tem gente que é assim mesmo, então a gente tem que lutar para que as pessoas sejam mudadas a partir da gente mesmo. Mas mudar, a gente não precisa ter um ambiente de falsidade. Não. É uma coisa que é real, acontece, nós não estamos no céu, não é anjo, a igreja não é feita de anjo, a igreja é feita de ser humano, carne e osso, mas a gente não pode desistir de lutar por essa mudança. E ouvinte, escuta só, hein? Você sabe quando você está sendo falsi. Você sabe. JL, me aperta assim. A gente sabe, eu também sei. Vamos lá, a gente tem que buscar, pela graça de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus para mudar, para ter uma transformação de comportamento, mudando de dentro para fora, para a gente experimentar uma mudança que venha de Deus para a nossa vida. Isso para todos nós é muito importante e é fundamental para que a gente tenha novos posicionamentos. Afinal de contas, ouvinte, as coisas velhas se passaram ou não? A Bíblia diz, coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Se a coisa velha não passou, é porque o novo ainda não se fez. Então, para ser o novo, as coisas velhas têm que passar. E aí o novo será feito. Não é de uma forma instantânea, não é de uma hora para outra, é um processo muito especial que acontece na nossa vida, pela graça de Deus. O seu rádio está no Debate 93. Muito bem, minha gente, a Polícia Federal prendeu segunda-feira em Londrina um ex-estagiário da Justiça Federal acusado de repassar informações sigilosas a uma das maiores organizações criminosas do país. Especializada em quê? Tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Os investigadores suspeitam que o acusado emprestou sua senha do sistema para pessoas ligadas aos criminosos. Como sempre, vai pagar o pato o estagiário, mas tem mais gente envolvida nessa história. Essa notícia nos leva a pensar sobre confiança. Você já foi decepcionado por alguém em quem confiava muito? Qual o equilíbrio entre confiança, desconfiança e inocência? Por outro lado, como ser alguém confiável? Eu pergunto a vocês, queridos debatedores, começando a ouvir a pastora Elaine. Quando a gente fala de confiança, a gente está falando de voto. Assim como num casamento a gente vota, né? Vou ser feliz, vou ser fiel a você na doença, na tristeza. Confiança é um voto, você dá um voto de confiança. E enquanto você está votando, né? Você vota numa pessoa, você vota que você vai confiar nela, você espera que ela seja confiável. É claro que a gente não vai votar, e a gente tem político, mas você não vai votar numa pessoa em que você não confia. Você não vai votar numa pessoa em que você já começa desconfiando, porque aí você não está votando, você literalmente está apostando errado, né? Não é inteligente, pelo menos. Então você vai votar em quem você confia. Uma vez que essa pessoa quebre a nossa confiança, ou quebre esse voto que a gente colocou, o primeiro movimento é conversar. O que te levou a fazer isso? Né? E de novo, já que a gente está falando de comportamento e experimentação. Então, a gente não pode ser inocente para achar que vai confiar em todo mundo. A gente tem que ser, nós temos que ser muito inteligentes para avaliar muito bem os parâmetros que cada um de nós temos e que precisam existir de confiança, seja numa instituição pública, seja dentro de pessoas com quem a gente convive. Mas uma vez que a gente vote, é importante que a pessoa saiba: eu confio em você, eu conto com você para isso, né? Nós estamos esperando isso de você. Uma vez que a pessoa quebra, é importante de novo voltar ao voto, voltar ao contrato.
Agora, se essa pessoa, de uma forma sistemática e repetida, né, habitualmente vai quebrando a confiança, ela vai ser digna da nossa desconfiança e a gente não vai mais votar nessa pessoa. Então, confiança é sempre voto. Não existe uma confiança cega, né? O único que não falha nunca, e a gente sabe disso, é Deus. Nós humanos somos falhos e às vezes a gente falha até sem perceber que falhou ou não querendo falhar. Daí a importância do outro falar, escuta, lembra de um voto que a gente fez de um acordo, isso aqui foi quebrado, o que aconteceu? Então é importante a conversa, mas confiança é voto. E a pessoa que quebra uma relação, ela não faz mal só para os outros, faz mal para si mesma. Claro. Porque se é uma pessoa honesta, ela vai ficar triste. Ela se torna uma pessoa falsa para ela mesma, porque ela acaba não sendo o que ela gostaria de ser. Ela tem que fingir para ela mesma. Não tem confiança nela. Ela tem que fingir para ela mesma que ela é aquilo. E aí, como? Se ela nem ela vai poder confiar. Então, é bastante complicado. Eu entendo que isso, além do caráter, da formação, da educação que a gente recebe, dos princípios que a gente recebe. Eu lembro quando a gente era lá atrás, com 54 anos, com meus 7, 8 anos, você chegava em casa com uma borracha que não era sua, a sua mãe perguntava, de quem é isso? Eu apanhava. Assim. E aí levávamos umas boas palmadas e vara de goiaba, eu costumo contar isso. Então o caráter, ele é formado lá na nossa base. Então a gente não pode. Se você é falso com alguém, você acaba sendo falso com você mesmo, você é uma pessoa que não é confiável nem para você. E aí quebra realmente o pacto. Tem gente que não confia em si mesmo. Eu acho até que está certo. Sim. A gente sabe não me conta porque eu não vou aguentar. Não é isso. Que miserável homem não que é eu isso. sou. Miserável homem que eu sou. Quer dizer, o ser humano, é a luta do espírito. O ser humano precisa entender que ele é complexo. Sim. Agora, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte: uma pessoa tem uma informação sigilosa, sim. coloca em risco a vida de milhares de pessoas, porque isso aqui, a acusação versa aqui sobre o envolvimento com organizações criminosas, é tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Você tem uma relação de confiança estabelecida e destruída. Não é? Quer dizer, tudo isso ao mesmo tempo. E quem trabalha com isso é um acordo, não um contrato. Aqui, JR, nós temos que separar nas relações humanas e nas relações organizacionais a questão da confiança. A doutora Elaine expressou muito bem com relação ao voto, mas aqui é um cargo. Para se colocar um cargo de confiança a uma pessoa, efetivamente essa pessoa tem que passar por uma entrevista e conhecer muito bem da formação. Isto não anula a possibilidade de. Até porque o homem é falho. Tanto que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, isso não é apenas uma questão de confiar no homem, como também maldito o homem que confia em si mesmo, até porque o coração é enganoso e falha mesmo. Mas aqui é algo muito sério, porque aqui não envolve só o caráter, aqui envolve uma quebra de confiança no sentido de trazer um prejuízo social de magnitude muito elevada. Essa pessoa aqui, eu diria que ele foi o Judas dos discípulos dessa instituição da Polícia Federal. Porque como é que um camarada, sabendo que está repassando uma informação altamente sigilosa, ele não avaliou na sua consciência o mal que isso poderia acontecer e também que seria apanhado, porque a tecnologia hoje, JR, da Polícia Federal é muito grande para descobrir isso. Isso seria descoberto a qualquer momento. Quer dizer, mas essa pessoa, ela chegou no limite, na minha ótica, no limite da questão da confiança. Então, efetivamente, esse cidadão aqui, ele não tem confiança nele, não tem confiança nas pessoas e não tem confiança em mais nada, porque ele já perdeu a confiança e razão pela qual ele também pratica um ato de desconfiança. Muito bem, eu quero ter um pequeno break aqui sobre esse assunto para dizer para vocês o seguinte: nós todos tomamos conhecimento aqui sobre um episódio ocorrido essa noite. O Twitter da Polícia Militar do Estado do Rio diz o seguinte: após denúncia anônima, policiais militares do 6º Batalhão interditam um bingo clandestino na rua Dr. Otávio Kelly, na Tijuca. Na ação, 8 pessoas foram detidas e 50 máquinas do tipo tal, um notebook tal, monitor tal, enfim, foram apreendidos. Muito bem, esse é o Twitter da Polícia Militar que eu estou lendo agora. Na sequência, o próprio
Twitter da Polícia Militar do Estado do Rio anuncia o bingo clandestino estourado pela Polícia Militar do Estado do Rio funcionava no interior de uma igreja. Todo o material apreendido nessa ocorrência foi apresentado à 19ª DP, etc, etc. Nesta publicação, que depois repercutiu para vários jornais, sites, etc., dá conta de que é uma igreja metodista, é a placa que está na porta da igreja. Nós estamos aqui agora com o bispo presidente da primeira região, o bispo Paulo Rangel, que é quem fala em nome da igreja metodista para trazer uma palavra sobre esse assunto, esclarecendo aos nossos queridos ouvintes. Bispo Paulo, muito bom dia, bem-vindo, é uma honra ouvi-lo aqui, gostaria de ter aí a sua palavra sobre esse assunto. Bom dia, meu irmão, graças a Deus, a todos vocês, a todos os ouvintes da rádio. Nós fomos surpreendidos, na verdade, com essa notícia agora pela manhã. A ligação está ruim, nós vamos tentar retomá-la aqui em alguns instantes para ajudar aqui os nossos ouvintes, para que eles possam ouvir atentamente, e assim nós temos a oportunidade da voz aqui à igreja sobre esse assunto. É importante que a gente, antes até de discutir algumas coisas relacionadas a esse assunto, nós temos o esclarecimento sendo feito. Isso deixa a situação clara. A polícia trouxe essa informação através do seu Twitter, na mesma publicação, várias pessoas, né, discutindo esse assunto, alguns citando até textos bíblicos, no sentido de identificar que isso é fato, outros ironicamente rindo, muitos deles dizendo, olha, aí não era mais a igreja, aí não funcionava mais a igreja. E aí é preciso que a gente tenha um esclarecimento. A gente tem que ter um esclarecimento sobre esse assunto que nós vamos ter agora com o Bispo Paulo. Bispo Paulo, o senhor me escuta bem? Escuto bem. Pois não, querido. Pois não, meu querido. Fique à vontade. Nós fomos surpreendidos com essa notícia, agora pela manhã. O fato é que nós tínhamos uma igreja que funcionava ali, no imóvel alugado, Igreja Metodista da Usina, mas dia 4 de junho essa igreja saiu dali. Já não funcionava mais a igreja. Essa igreja estava funcionando em outro endereço, na rua Engenheiro Adel, número 25, se unindo à comunidade metodista da Tijuca, que está ali há 52 anos. Então nós estamos surpreendidos com isso, com essa notícia inverídica de que funcionava a igreja ali. A igreja funcionou até dia 4 de junho, mas já não funcionava mais. E temos o distrato, né? Temos o distrato, é tudo o nosso corpo jurídico, nós temos todos os documentos para comprovar que a igreja metodista ela não compactou com esse tipo de prática e jamais deixaria esse tipo de coisa acontecer nos interiores de seus templos e aonde está associada a marca da igreja metodista. Então estamos surpresos com isso, estamos tomando as providências que são necessárias a fim de que isso seja reparado em todos os níveis. Então nós temos aqui a matéria que está estampada em vários veículos que estão publicando exatamente a foto que o Twitter da Polícia Militar publicou, é o que nós temos aqui, está nas nossas mãos aqui, está enfim, em todos os lugares aqui, mas aqui a palavra oficial da igreja em relação a esse assunto, a igreja metodista, de que ali funcionou a igreja até dia 4 de junho, bispo. Até dia 4 de junho desse ano. 4 de junho, desde então a igreja está num outro endereço. Exatamente. O que ficou ali foi a placa. Só ficou a placa, exatamente isso. E por conta disso, a igreja teve uma visão missionária de se juntar a uma outra igreja que nós temos ali há mais de 50 anos. Eles estão reunidos ali juntos, já na Engenheiro Adel. Então ali já não funcionava desde então. E a igreja está com a sua equipe para poder trazer esse assunto à tona, essa oportunidade aqui, uma oportunidade de fala sobre esse assunto. Quer dizer, na verdade, eu entendo que a mídia faça isso de maneira sensacionalista. Hoje é uma característica de vários veículos, especialmente esses que estão colocando isso. A não apuração dos fatos. Agora, o que me deixou também com bastante estranheza é o fato da assessoria de comunicação da polícia manter essa informação como se esta informação fosse a informação. A gente está em contato, já tem posicionamento? Assessoria de comunicação da Polícia Militar, nós solicitamos aqui, bispo, uma palavra deles sobre esse assunto, até para que esse tema seja esclarecido, não apenas pela igreja,
mas também a polícia vem a público. A polícia vem a público dizer assim, ó, ali tinha uma placa, mas ali não funcionava a igreja. Pelas fotos internas aqui, que todo mundo pode ver, é óbvio, as máquinas que estão ali, caça-níqueis, etc., são várias máquinas, não sei nem quantas, umas 10 ou 15 ou 20, sei lá quantas máquinas aqui, fica evidente pela lógica humana, não precisa nem ser muito esperto, pela lógica, que ali não funcionava uma igreja. Quer dizer, para achar que era uma fachada e que dentro funcionava para amenizar isso, aquilo, quer dizer, é um absurdo imaginar a possibilidade desse correlacionamento entre uma igreja e um bingo, né? Ainda mais uma igreja séria como a igreja metodista há tantos anos no Brasil, com a sua influência em diversas áreas. Bispo, o senhor quer acrescentar mais algum ponto? Quero sim. Quero dizer que nós estamos com toda a nossa equipe de comunicação, a nossa equipe de jurídica, nosso corpo jurídico, irmãos e irmãs que servem a Igreja Metodista, contribuindo para poder isso ser reparado da melhor forma possível. Inclusive em contato também com a assessoria de imprensa da polícia, para que de alguma forma isso seja reparado, visto que a nossa igreja ela tem 150 anos de presença no Brasil, apenas contribuindo, formando cidadãos, trazendo a justiça, trazendo a paz, dando essa contribuição. Nós não iríamos, está muito claro para todas as pessoas que acompanham historicamente a Igreja Metodista, como tantas outras, que nós não estamos comprometidos com esse tipo de prática, pelo contrário. Nós somos contra o pecado, tudo aquilo que é contra a lei vigente do país, nós não apoiamos. Temos aquilo que nós cremos como regra de fé, e sem dúvida nenhuma nós vamos buscar isso, lutar por isso até com todas as nossas forças. Querido Bispo Paulo Rangel, muito obrigado pela palavra aqui dentro do nosso debate 93, que Deus continue a abençoá-los aí. Essa é uma luta, a gente sabe que esse é um tempo de busca de oportunidades, notícias, informações como essa. Nós também estamos aqui para esclarecer, para trazer luz sobre esse tema e sobre tantos outros. Que Deus abençoe muito o senhor aí. Um abraço, Bispo. Nós que agradecemos a oportunidade, Santana Ramos, de poder explicar esse fato lamentável aí que foi anunciado, e mandar um abraço a todo o povo metodista na primeira região, e continuamos firmados nos princípios de Cristo, não vamos abrir mão disso. É isso aí. Um abraço, Bispo. Deus abençoe. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, voltamos aqui ao nosso tema anterior. Estava inscrito aqui com a palavra o índio. Vai lá, índio. Nós estamos no tema anterior aqui sobre o menino lá, o ex-estagiário da Justiça, acusado de repassar informações sigilosas a uma das maiores organizações criminosas do país, especializada no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Todo mundo sabe, índio, que tem e que isso é uma corporação, né? Que isso não é uma pessoa, são várias pessoas em várias instâncias envolvidas para que o crime possa ser organizado e para que ele possa estar em andamento e funcionando e ampliando como ele está hoje. Pois é, e aí a melhor maneira para você, do ponto de vista do crescimento do crime, para você ser criminoso com sucesso, é exatamente você ocupar nas instituições públicas pessoas em cargos estratégicos, que aliás foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça deu uma declaração há pouco tempo, dizendo que o crime tomou conta da polícia no Rio de Janeiro. Na verdade, ele não quis dizer com todas as letras, talvez porque o presidente da República é do mesmo partido do governador, dos ex-governadores todos, porque desde garotinho para cá, nos últimos 5 mandatos é o PMDB no Rio de Janeiro. E agora você tem 3 governadores na cadeia. Hoje foi preso o garotinho, está preso a Rosinha, está preso o Cabral já há mais tempo. O garotinho comemorava de manhã a prisão ontem do Pisciani, que está preso também, é o presidente do PMDB. Quer dizer, na realidade, eles ocuparam, inclusive, diversos cargos-chave em órgãos de controle para que pudessem tomar conta do Estado do Rio de Janeiro. Então, o ministro ele tem razão quando ele diz que parte da polícia ela foi tomada pelo crime, mas ele esqueceu de dizer que o Palácio da Guanabara, que é onde fica o governo do Estado, há muitos e muitos anos foi tomado pelo crime. E aí eu venho aqui, a gente está falando de confiança, e é o que falou a nossa pastora. Ela diz assim, olha, quando a confiança
ela é um gesto de voto, não no sentido eleitoral, mas de você fazer um acordo, é um pacto, né? Então, eu confio em você e eu lhe dou este voto de confiança. E aí, JR, que a gente está sofrendo muito, porque na política, que é o maior instrumento que você tem para transformar para o bem a sociedade, a desconfiança tomou conta no lugar da confiança. Cada vez mais as pessoas deixam de votar, cada vez mais as pessoas se irritam. Eu tenho visto vídeos na internet que me incomoda muito. Eu fui relator da lei que melhorou demais o Brasil, chama Lei da Ficha Limpa. Eu ajudei com essa lei a tirar milhares e milhares de pessoas que gostariam de se candidatar ou para continuar praticando crime na política ou para se esconder de algum crime, se beneficiar, se proteger de algum crime já cometido. A Lei da Ficha Limpa, ela fez grande diferença. E o que acontece é que a irritação, ela é tão grande nesse momento, e eu acho que esse momento é muito bom, porque é um momento de depuração. Você vai vendo as pessoas que têm maior dificuldade, com maior transparência, os dados bancários ficam todos registrados, a retirada de dinheiro, o depósito de dinheiro, as ligações, as gravações, enfim, esse mundo moderno, que o pessoal apelida de Big Brother, é um mundo que está ajudando muito a separar o joio do trigo. Ainda falta bastante, mas a essência, a espinha dorsal da relação humana é a confiança. E daí, trazendo para o meu campo aqui, que é o campo da política, o campo das instituições, o que eu acho que é fundamental, e aqui, nesse caso específico que aconteceu na Polícia Federal, já é um bom exemplo. É a institucionalização com seriedade, com transparência, com acompanhamento da sociedade, daquilo que se chama de corregedoria, né? Alguém que corrige as distorções que acontecem. E exatamente foi o que aconteceu. Você vê, segurança pública não se faz como está se fazendo no Rio de Janeiro, que é na base da força. Se faz com inteligência. A Polícia Civil não tem estrutura alguma para trabalhar. Ela foi quase que desmontada pelo atual governo e já pelo governo passado deixou de dar importância que ela tinha. As informações são obtidas pela Polícia Militar. A Polícia Militar, ela não está preparada, não é a essência dela no seu concurso público fazer a investigação técnica. Ela até tem gente muito capaz que pode fazer, mas não é digamos, a regra, a definição da existência dessa polícia, não é para isso. Então, assim, acho que a gente passa por um problema que é muito grave, essa desconfiança que acabou gerando essa investigação que prendeu esse estagiário lá da Polícia Federal, lá em Londrina, né, que passava informações para o crime organizado, é o que a gente vê aqui todos os dias acontecendo, dentro dos presídios, dentro da polícia e, infelizmente, também dentro do Palácio da Guanabara. Um dos problemas mais graves do Brasil e do mundo são as drogas, né? Então, a infiltração de pessoas também, estratégicas, às vezes pelo próprio tráfico. Porque temos que estar sempre alertas, né, com coisas pequenas, mas com uma situação dessa, um estagiário, e que provavelmente não seja só ele, porque para ele ter uma informação privilegiada, alguém... Olha, tá gente, junto. isso tem muito dinheiro envolvido. Claro, muito dinheiro. Isso aí é o seguinte, o camarada não quer saber da vida do outro. Ele pensa, eu vou encher aqui o bolso, vou para um país distante desse aqui e me vir. Só que ele, graças a Deus, como a Bíblia diz, as coisas encobertas estão sendo reveladas. E muitas delas estão sendo reveladas porque Deus está dando sabedoria e inteligência para as pessoas investigarem. Então a gente tem que entender que tudo tem... olha, se é para o bem, a mão de Deus está ali. É verdade. Ele dá sabedoria, dá a possibilidade da pessoa investigar, dá uma zebra, um cara cometeu um pequeno deslize que aparentemente não teria consequência alguma, a coisa vem à tona e acontece. Aí surge no futebol, que é uma coisa que todos nós estamos envolvidos e absorvidos aqui no Brasil inteiro, enfim, o técnico Renato Gaúcho se manifestou ontem sobre a polêmica acusação de uso de espiões por parte do Grêmio ao longo da temporada. O clube gaúcho teria um funcionário pago para analisar adversários e que teria inclusive utilizado um drone para filmar um treino fechado do Lanús, rival gremista, no jogo de hoje pela decisão da Libertadores. Renato admitiu o uso de espiões pelo clube. Agora vou fazer um parênteses aqui. Observador, gente que vai lá acompanhar treinamento, tem hoje os grandes clubes, e o Grêmio tem isso, que analisa desempenho do time adversário. Nunca foi tão comum. Isso é uma coisa normal. O anormal aqui é a frase que segue.
Porque aí a utilização de drones, isso é outra coisa. Pelas informações que a gente tem, isso não foi pago pelo Grêmio. Isso foi pago por um outro grupo que estava ali em busca desse resultado. Quer dizer, não foi nem a instituição quem estava financiando esse tipo de coisa. Bom, as polêmicas estão aí para serem discutidas. Mas o ponto aqui é o seguinte, ele minimizou a crítica gerada em torno desse assunto e disse como se ganha uma guerra, como neutralizar o adversário, usando suas formas. O mundo é dos espertos. E eu quero começar ouvindo o pastor Paulo sobre esse assunto, porque quando a gente diz que o mundo é dos espertos, essa frase é muito comum. Ela está entranhada na nossa cultura brasileira, assim, ponta a ponta. Mas é isso mesmo, pastor? Essa frase é um mito e semelhantemente àquela que levar vantagem em tudo, que foi um grande mal que se fez para a sociedade, né? Pelo aquele jogador de futebol chamado Gerson. Então, aqui, a questão do mundo é dos espertos é um jargão que está extremamente ultrapassado, que, na verdade, o mundo não é dos espertos, é dos sábios. Aí. O mundo é dos sábios, não é dos espertos, porque o esperto um dia ele deixa de ser esperto, mas o sábio não, o sábio permanecerá sábio. Então, essa questão de esperteza, pode também o outro ser mais esperto do que ele. Se é dos mais espertos, pode ser que ele não seja mais esperto, pode ser que ele seja esperto. E às vezes nem é desperto e o outro seja mais esperto. Então, eu não acredito nessa frase, isso é uma frase de efeito muito pobre na realidade de hoje, porque o mundo hoje é dos espertos, sob o ponto de vista de achar que esse tipo de esperteza vai dar vitória a ele. Na verdade, pode ser que ele esteja deixando mais brechas para que o outro, que é mais esperto do que ele, possa ultrapassá-lo. Então, a gente não pode aceitar essa frase, principalmente o cristão. O cristão tem que dizer o seguinte, que esperto é aquele que nem aceita o mundo, né? Porque o mundo jaz no maligno, influencia para que os espertos se achem espertos. Eu não acredito nisso, acho que ele foi muito infeliz em dizer essa frase, porque ele está incentivando essa galera e essa garotada do jogo de futebol a ser malandro, a ser esperto, né? Essa coisa que existe na cultura brasileira de querer levar vantagem em tudo, dar um jeitinho, enfim. Isso eu acho muito malicioso para um homem que tem uma representatividade no futebol brasileiro de relevada importância, porque o Renato Gaúcho é um camarada considerado e acreditado em muitos lugares, principalmente no seu segmento, porque ele faz parte de um time forte que está aí para disputar esse campeonato que eu não acompanho futebol. Libertadores. Isso. Eu não acompanho futebol, não gosto de futebol, não estou muito ligado de futebol, mas às vezes eu assisto. Então eu acho que ele foi infeliz. O mundo, eu vou repetir isso, não é dos espertos, o mundo é dos sábios. Agora, o ouvinte nossa, ela discorda do pastor Paulo. Discorda, pode? Sim, claro. Pode discordar, não pode? Claro. Ela diz o seguinte, o mundo é dos espertos e o céu é dos escolhidos. Ficou boa essa frase também. Ficou boa aí também. O pastor Paulo já está de acordo também, entendeu? Porque uma outra aplicação ela sobre essa ideia. Né? Ela nem discorda. O início é bombástico, a gente coloca aqui. Tem muitas no site, né? O ser humano, ele enquanto não consegue dominar a sua natureza má, ele vai viver isso. É um querendo derrubar o outro. E que a gente disse aqui ainda há pouco, eu vou repetir a minha frase. Você deve gerar atos para o próximo daquilo que você gostaria de receber do seu próximo. Então, se você acha que você é esperto, aguarde, porque alguém fará esse mesmo mal contra você. Então, a Bíblia vai nos ensinar o tempo todo do nosso comportamento, do quanto nós devemos ser íntegros, de quanto nós devemos ser tementes a Deus. Pedro vai dizer o seguinte, porque os olhos do Senhor, 1 Pedro 3,12, estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Ser esperto é fazer o mal. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos ilustres debatedores presentes aqui no nosso debate 93 de hoje, o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Um abraço, meu irmão. Um abraço a você também. Queria mandar, você mandou um para mim, eu mando 2 abraços para você. Favor. Obrigado, querido. E mandar 3 abraços para a Assembleia de Deus Betel, ali na rua Nilo Peçanha, 770, no bairro São Miguel, em São Gonçalo. Pastor Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra, muito bom dia, um grande abraço, Deus abençoe. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço a todos os queridos ali do Ministério Fronteira, um abraço para a nossa igreja lá na Alemanha, nos Estados Unidos, que está sempre ouvindo a gente também. Obrigado, gente. Índio da Costa, secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio. Obrigado, Índio.
Muito obrigado, pastor JR, obrigado aos companheiros da mesa, e fica aqui meu abraço para o bispo Paulo Rangel por esse absurdo que fizeram na igreja metodista, dizendo que era a igreja que estava abrigando o jogo. A gente sabe que não é verdade, e eu vou inclusive hoje ligar para o secretário de segurança para que eles possam, enfim, comunicar e dizer que de fato a polícia se equivocou ao colocar no Twitter uma informação errada. Tudo bem, muito obrigado, querido pastor Ellison Amaral, pastor da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Um abraço, JR, os debatedores, a Marcela, nossa equipe aí maravilhosa, que Deus possa abençoar. Um abraço a PIB de Santa Cruz, e busque sempre fazer o bem, mesmo que alguém te fira. Seja fiel aos princípios bíblicos. Marcela Bastos, já temos aí as informações com a Polícia Militar. JR, a assessoria da Polícia Militar diz que está esperando aí o posicionamento do comandante para poder liberar essa nota, mas já de antemão avisou que vai fazer aí a mudança no Twitter da PM, será retirada a foto então do letreiro da Igreja Metodista, e provavelmente eles devem se retratar e retificar. Que são duas fotos, né? Nós temos aqui as fotos que nós temos aqui. Aqui tá, que eles colocaram, né? Tem a foto do interior da igreja mostrando caça-níquel, etc. Depois a placa da igreja do lado de fora já está mais do que claro que essas coisas estão aí. Quem tiver dúvida pode até buscar a própria igreja para pedir esse esclarecimento, como nós fizemos aqui. Mas a polícia precisa cumprir essa parte dentro dessa história toda, que é trazer a verdade à tona. Marcela, mais algum acréscimo aí? Só isso, vamos aguardar, eles vão enviar a nota pra gente. Muito bem, aí nós vamos informando aqui, a 93 FM vai informar, trazendo essa notícia para você que acompanha a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos orar juntos, vamos pedir aqui a bênção de Deus. Pastor Ellison vai orar conosco, apresentaremos todos os nossos assuntos diante de Deus em oração, mas queria pedir a você, ouvinte, que se lembrasse sempre dos enfermos. Ore para que haja cura, em nome de Jesus. Ore também por aqueles que estão entristecidos em razão da perda de um ente querido. Nós oramos pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus. Deus, nós dirigimos a nossa voz a Ti, pois Tu és o único poderoso, capaz de cobrir todos nós com a Tua graça e amor. Cuida dos nossos irmãos enfermos, cuida da nossa cidade, cuida do nosso estado, quanto temos visto e ouvido e não desejamos isto. Abençoe os debates, quando tem sido enriquecedor para tanta gente. Toma conta do JR, de toda a equipe aqui, desta emissora. Cuida, Senhor, de todos aqueles que estão agora enlutados também. Estas bênçãos nós cremos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.